Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 27. Bons estudos! Oi, você já me conhece há algum tempo e sabe como eu sou curioso. Quando eu começo a me interessar por um assunto, não penso em outra coisa. Não, agora estou assim com a termodinâmica, que é um assunto fascinante. Lembra da teleaula passada, quando você estudou sobre os gases? Pois é, bem no final eu fiquei encucado com uma pergunta. Será que um gás realiza trabalho? Bem, o que você acha? De qualquer forma, esse vai ser o tema da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai aprender sobre energia interna, calor, trabalho e sua relação com a primeira lei da termodinâmica. Vai saber o que é entropia e a sua relação com a segunda lei de termodinâmica e a relação direta entre a primeira e a segunda lei. Justo hoje. Tanta coisa pra fazer. Ô, chefia, tudo bom? Vai arrumar um pneuzinho aí pra gente? Ah, vocês estão com azar, viu? Por quê? A bomba do meu compressor aí tá quebrada. Eu podia até consertar o pneu, mas não ia ter como encher. Não, pelo amor de Deus, quebra esse galho pra gente. Não precisa andar com o carro o dia inteiro, cara. Rapaz, a gente tem que trabalhar. Dá essa força pra gente aí, rapaz. Tem jeito, não? Eu tenho uma bomba manual, só que aí vai demorar muito Não tem, mais. a gente ajuda. Não ajuda? A gente ajuda a bombar. Vamos, Tá bom. Vamos, gente, ó. Pode deixar, agora é minha vez. Ô, louco! Essa bomba tá quente, rapaz. Parece que colocaram no fogo. É o trabalho do gás! Tá aí. Trabalho do gás. Vamos lá. Eu, hein? Eu não entendi nada. E vocês? Que história é essa de trabalho do gás? Eu entendi. Afinal, nós já estudamos que o aumento da temperatura de um gás está associado ao aumento da velocidade média de suas moléculas. Está certo, Rosinha, mas para a gente saber a energia total desse gás, é preciso pensar mais um pouco. Quer dizer, não basta a gente pensar apenas na energia cinética de translação das moléculas. A gente precisa considerar outras formas de energia que as moléculas possuem. Ué, mas outras formas de energia? Já sei, você está dizendo da energia de ligação entre os átomos que formam as moléculas do gás. Isso e mais alguma coisa, Rosinha. Olha só, pensa numa coisa. Além de ir de um lado para o outro, certo? Além do movimento de translação das moléculas, elas também podem girar. Ah, então elas têm uma energia cinética de rotação. Isso, e a soma de todos esses tipos de energia nós chamamos de energia interna do gás. E a vantagem desse conceito, ou seja, se a gente utilizar a energia interna do gás, a gente não vai mais precisar se preocupar com cada tipo de energia, porque ela vai representar a soma de todos os tipos de energia que as moléculas podem ter. Ou seja, se um gás está a uma temperatura T1 e vai para uma temperatura T2, nós temos três situações possíveis. Primeiro, se T2 é maior que T1, assim o ΔT é positivo e a variação de energia interna também é positiva, ou seja, ela aumenta. Se T2 é menor que T1, a variação de temperatura é negativa e a energia interna do gás diminui. E se T2 é igual a T1, nem a temperatura nem a energia interna variam. Olha, essa história da bomba de encher pneus veio mesmo a calhar. Acho que graças a ela eu tive uma ideia de como o gás produz trabalho. Você se recorda da equação dos gases perfeitos que a gente viu na última teleaula? Quando um gás com um número de moles constante recebe calor, pode variar o volume, a pressão e a temperatura segundo esta relação. Mas deixa eu fazer um desenho do pistão da bomba de ar do borracheiro para poder pensar melhor no problema. Você quer me ajudar a pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Vamos ver. Se o gás, quando recebe calor, expande,
quer dizer que ele pode realizar trabalho. O gás recebe calor e esse calor é transmitido às suas moléculas, aumentando as suas velocidades. Assim, elas se chocarão com as paredes do pistão, aumentando a pressão interna. Com isso, o gás empurrará o êmbolo do pistão, aplicando uma força sobre o mesmo. É isso. Então o gás é capaz de realizar trabalho. Ah, é claro! Se a gente está cedendo calor para o gás, a energia interna desse gás está aumentando. E também vai aumentar o quê? A temperatura, a pressão e o volume desse gás. Não é isso? É, rapaz, olha, e o trabalho a ser realizado pode ser de levantar um objeto, como por exemplo, um pistão, uma pedra, ou mesmo uma válvula de segurança de uma panela de pressão. Ah, mas espera um pouco. Na verdade, o que está acontecendo aqui com a bomba é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Não, peraí, Vicente, aí explica melhor isso aí, explica. Pensa uma coisa, olha. Nosso amigo aqui, ele está realizando um trabalho sobre o gás, está comprimindo o gás. Consequentemente, está aumentando a temperatura do gás, né? Porque, ó, a bomba está quente. Esse é o ponto central do que nós chamamos de termodinâmica, ou o estudo de como os corpos trocam calor entre si. Sabe, Rosinha, vários cientistas no século passado fizeram a mesma pergunta: qual é a equivalência entre calor e trabalho? Isso não tem a ver com a experiência daquele físico inglês? Como é mesmo o nome dele, Marcela? James Prescott Joule. Isso mesmo, Rosinha. Ele fez uma experiência que ficou muito famosa, que foi chamada de experiência de Joule. O que ele fez foi medir a energia necessária para aumentar de 1 grau a temperatura de 1 grama de água. Já sei. 4,18 joules. Exatamente. Seria interessante a gente ficar sabendo um pouco mais dessa experiência. Você não acha? Ele construiu um aparelho que funcionava como um tipo de liquidificador, com pás que agitavam a água. E com este aparelho, ele conseguiu medir o trabalho realizado pelas pás sobre a água. Aí ele relacionou o valor deste trabalho com o aumento da energia interna da água através da sua variação da temperatura, obtendo o valor que você acabou de dizer. E esta equivalência representa uma forma de conservação de energia. Isso porque a energia cedida pelas pás para a água se transforma em energia interna da água. Quando as pás se movem, elas realizam um trabalho sobre o líquido. Isso provoca um aumento da sua energia interna. Então, o trabalho realizado sobre a água se transforma em energia interna. Da mesma forma que o calor cedido a um gás aumenta sua energia interna e provoca sua expansão, podendo então se transformar em trabalho. Bom, o que eu entendi dessa experiência é que a gente pode usar o calor para realizar trabalho e vice-versa. Quer dizer, basta uma pequena quantidade de calor para realizar muito trabalho. Não é bem assim. Como no caso do gás, não é possível utilizar toda a energia térmica cedida, pois parte dela é usada para aumentar a energia interna do gás e só a outra parte é utilizada para realizar trabalho. Olha só, Rosinha, dá para escrever isso desse modo, olha só. A quantidade de energia térmica, ΔQ, vai ser igual à soma da energia interna do gás, ΔU, e do trabalho que ele realiza, tal. Olha, guarde bem essa equação, pois ela expressa a primeira lei da termodinâmica. Bom, então deixa eu ver se ficou claro. Essa equação demonstra que o calor cedido a um gás é usado em parte para aumentar a energia interna desse gás e em parte para realizar trabalho, é isso? Exatamente. Agora, preste atenção, porque agora a gente está começando a falar sobre a segunda lei da termodinâmica. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, existe um limite na energia fornecida na forma de calor para a realização de um trabalho. Toda realização de um trabalho pode gerar energia na forma de calor, mas nem todo o calor pode ser utilizado para a realização de um trabalho. Uma parte dessa energia se desprende de forma irreversível. É isso aí, pensa bem. Parte da energia gasta no trabalho do motor de um carro, por exemplo, se perde para o ambiente, na forma de energia térmica. Basta sentir como o motor fica quente. Ou ainda como energia sonora. Basta ouvir o barulho que ele faz. Dizer que a gente pode pegar todas essas energias e juntá-las de maneira a obter novamente a gasolina é a mesma coisa que a gente dizer que a gente vai botar dois corpos em contato
com temperaturas diferentes, e o calor vai passar do corpo que está com a temperatura mais baixa para o corpo que está com a temperatura mais alta. Exatamente. Mas o que você está querendo dizer é o seguinte: com a segunda lei da termodinâmica, nós podemos saber quando uma transformação é irreversível, é isso? É isso. É isso bom. mesmo. Irreversível, que não pode voltar ao estado anterior. Eu estava lendo que foi um cientista chamado Clausius que pela primeira vez deu forma à matemática segundo a lei de termodinâmica. Mas para isso, ele teve que criar uma nova grandeza, um novo conceito para poder expressar este limite de transformação de calor em trabalho. E o nome que deu para esta grandeza foi entropia. Entropia? O que é entropia mesmo, Maristela? Por exemplo, nós estamos falando de sistemas gasosos, não é mesmo? Então, se nós calculamos a entropia de uma transformação gasosa, nós podemos saber se a transformação é reversível ou irreversível. A variação da entropia, ela pode ser expressa matematicamente desse modo. É a quantidade de calor recebido pelo gás dividido pela temperatura do sistema. Mas eu não entendi direito. Como é que a gente fica sabendo se a transformação do gás é reversível ou não? Bom, vamos ver um exemplo. Já sei, assim, ó. Eu vou pegar essa seringa, certo? Essa seringa está sem agulha, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tapar esse pequeno orifício aqui, tá? O orifício menor. Aí eu vou pressionar, mas de forma muito leve, o êmbolo. Pode ver que o gás sofreu uma pequena compressão. Mas se eu soltar o êmbolo, ele vai voltar às condições iniciais, ou seja, às condições de temperatura, volume e pressão. Essa foi uma transformação reversível, Rosinha, pois a variação da entropia do sistema foi nula. Não houve dissipação de energia. Nenhuma parte da energia se transformou em energia irrecuperável. Mas olha só, se eu fizer a mesma coisa, mas se apertarmos de modo bem forte o êmbolo, o que acontece quando nós soltamos a seringa? O gás não deve voltar às mesmas condições iniciais. E isso por quê? Bom, deixa eu ver. Eu tapo, aperto. Bom, o que eu senti quando eu aperto fortemente o êmbolo é que o gás fica muito comprimido e aquece. Isso significa que a sua temperatura aumentou. E como a seringa não é um isolante térmico, tá? Parte desse calor se perde na atmosfera, conduzido pelas paredes da seringa. É isso mesmo, por isso quando nós soltamos a seringa, parte da energia do sistema se perdeu de forma irrecuperável. O gás não volta mais às condições iniciais. É uma perda irreversível. Ou, em outros termos, nós podemos dizer que a entropia do sistema aumentou. Agora você já sabe o que é uma transformação irreversível. Por isso a gente diz que águas passadas não movem moinho. Bom, mas a nossa teleaula não é assim. Se você perdeu alguma coisa, fique atento à nossa revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o conceito de energia interna de um gás e constatou que um gás pode realizar trabalho. Aprendeu que a primeira lei da termodinâmica representa a conservação da energia nas transformações gasosas e que existe uma equivalência entre o trabalho mecânico e a energia térmica. Viu também que existe um limite para a transformação de calor em trabalho e que este limite é expresso através da segunda lei da termodinâmica. Finalmente aprendeu que a esta segunda lei está associado o conceito de entropia, que determina se uma transformação gasosa é reversível ou irreversível. Pois é, eu quero ver você transformar todas essas informações em informações sólidas e duradouras. Mas isso é fácil. É só você mergulhar de cabeça no seu livro de física e aprofundar tudo que nós aprendemos hoje. Fazendo os exercícios, hein? Até a próxima. Tchau. Até lá, gente.